E os gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo seguem em discussão. Hoje, inclusive, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ele acionou a Polícia Federal para investigar o uso da verba pelo governo anterior. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar com o parlamentar, a quem a gente agradece demais pela participação, Jorge Cajuru. Senador, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan News. Daniel e Lívia, primeiro o meu respeito ao talento jornalístico de vocês dois e a histórica Jovem Pan, com sua multidão de audiência. Eu aqui estou ao dispor para qualquer esclarecimento. Perfeito. Senador, para começar, eu gostaria de pedir rapidamente para o senhor detalhar essa representação que foi entregue à Polícia Federal. O senhor e sua equipe reuniram o quê nessa representação? Informações, documentos, provas acerca dos gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro com o cartão corporativo? Há indícios de ilegalidade? As prestações de contas não foram suficientes? Gostaria de escutá-lo. Bem, Daniel e Lívia, e ouvintes e telespectadores, nossos únicos patrões. Inicialmente, é preciso dizer que eu aqui não estou ofendendo o presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de nada, até porque gosto dele, tenho o maior respeito pela primeira-dama, que me ajudou muito no projeto do diabetes, gosto muito pessoalmente do filho dele, do Flávio, com quem convivo no Senado. Eu não tenho sangue nos olhos, na boca. Eu apenas sou independente e apresento fatos, porque para mim a Polícia Federal, a Justiça, deve investigar fatos e não pessoas. Eu apresentei uma ação com 50 páginas embasadas, com provas irrefutáveis, de gastos faraônicos, escandalosos, com alimentação e hospedagem, com notas frias que precisam ser investigadas, pois, Lívia e Daniel, nas viagens pelo país durante 4 anos, não tem cabimento, senhoras e senhores, gastar tanto dinheiro como se gastou com alimentação e hospedagem de tanta gente da comitiva do presidente que já recebia diárias depositadas em suas contas bancárias. Portanto, cada um tinha a sua diária para gastar. Então, como explicar mais gastos abusivos, repito, abismais, em viagens, em encontros, que a gente não tem como entender? Assim começo e continuo ao dispor para questionamentos. Agora, senador, enquanto o senhor apresentou esse pedido de investigação na PF, nesse momento acredito que ainda esteja acontecendo o julgamento, ou deve ter acabado agora há pouco, de auditores do TCU para analisar justamente gastos que foram feitos no governo Bolsonaro, por Bolsonaro principalmente, com o cartão corporativo nos últimos 4 anos. Porque, segundo um levantamento apresentado pelo ex-deputado Elias Vaz, que é colega, de partido do senhor, inclusive, nos 3 meses que antecederam as eleições, de agosto a outubro, houve um crescimento gigantesco nos gastos, no uso desses recursos do cartão corporativo, daí a necessidade de se debruçar, principalmente a respeito dos gastos nesse período. Pergunto ao senhor, são 2 investigações que aconteceriam completamente independentes uma da outra, ou há que se juntar e esses órgãos podem trabalhar em conjunto para se debruçar sobre esse tema? Lívia, para mim, são questões emblemáticas e nós temos que discutir todas elas. Eu vou aqui dar exemplos a vocês nesse mundo de audiência da Jovem Pan. Exemplo, em Boa Vista, Roraima, em um único dia, prestem atenção por fineza, em um único dia se gastou R$109.266 em um único dia. A empresa que forneceu foi a Roberta Silva Riso, CNPJ 26.970.377/00
001/67. Um restaurante pequeno, bem pequeno. Foram 654 marmitas, 2.964 lanches em um único dia, ou seja, mais de 3.660 alimentações. Em média, o presidente viajava com 50 militares, todos eles tinham suas diárias depositadas em suas contas bancárias, portanto, eles não tinham que gastar mais nada, eles tinham dinheiro para comer, para hospedar, para se alimentar, para tudo. Em 4 anos, foram pagos 18,9 milhões para os militares em viagens. Isso precisa de uma explicação. E eu tenho aqui vários exemplos de cidades, de gastos. Agora, uma explicação para isso tem que ter. Porque se a pessoa tem uma diária, por que há um gasto além da diária? É muito óbvio isso, né? Você é jornalista, Lívia, Daniel também. Eu tenho 40 anos de carreira na televisão brasileira, eu viajei o mundo inteiro, eu tinha uma diária para me alimentar, hospedar nas viagens internacionais. Senador Jorge Cajuru. Perfeito. Senador, deixa eu trazer uma informação aqui, porque no último fim de semana o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um evento, ele fez uma palestra, na verdade, em uma igreja na Flórida, onde ele está desde o final do mandato presidencial, e chegou a mencionar, inclusive, o episódio dos cartões corporativos, e ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas para essa fala do presidente no último sábado. Caíram do cavalo, fazendo uma menção ao cartão corporativo. São 3 cartões, 2 não ficavam comigo, ficavam com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. O meu particular, que eu podia sacar 17 mil reais por mês, quanto eu saquei? 0. Eu fecho aspas para as falas do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no último sábado, durante uma palestra que ele realizou na Flórida. Nessa representação entregue à Polícia Federal, o senhor chegou a pedir que a apuração fosse ampliada para esses outros cartões, cartões que eventualmente não fossem administrados pelo presidente da República à época? Daniel e Lívia, há um confronto do que se apresenta nesta minha denúncia entregue hoje à Polícia Federal ao que declara o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem acusá-lo. Eu apenas quero uma investigação. Eu dou aqui exemplos. Goiânia, agosto de 2021. O presidente foi acompanhado de 78 militares que receberam 46 mil reais em diárias. Apesar disso, prestem atenção, o presidente usou o cartão corporativo para pagar despesas com alimentação, hospedagem e uma empresa de festas, que aí cabe um ponto de interrogação. O valor, 63 mil reais. Apesar de haver um contrato com uma empresa para fornecer refeições e bebidas no avião presidencial, com gastos de 3,6 milhões, com a empresa International Milk Company Alimentação, mesmo assim, atenção, foram encontradas notas fiscais de comida paga no avião em cartão corporativo. Eu pergunto, como se explica? Os exemplos existem nos aeroportos de São Paulo e de Porto Alegre. Tem várias compras em supermercados, onde o presidente passava férias, como Guarujá e São Francisco do Sul, valores estranhos de 63.403,78 em janeiro de 2021, 54 quilos de picanha, 101 quilos de contrafilé. Isso não cabe em investigação, meu Deus?
Tá certo. A gente quer agradecer demais a participação do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Senador, a gente segue em contato com o senhor, vamos acompanhar quais serão os desdobramentos dessa representação entregue pelo senhor à Polícia Federal. Esperamos você mais vezes aqui nos telejornais e programas da Jovem Pan News. Grande abraço, boa noite. Uma boa noite, Deus e saúde para todos e todas. Eu que agradeço o espaço sempre valoroso da minha histórica Jovem Pan e só concluo rapidamente. É preciso investigar uma lanchonete chamada Tony e Thaís Limitada aí em São Paulo. Ela recebeu em 4 anos R$623,3 mil e ela emitiu 102 notas fiscais. Isso tem que ser investigado e hoje o diretor respeitadíssimo da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, me garantiu que a minha denúncia está muito embasada e que ela precisa ser profundamente investigada. Agradecidíssimo. Tá certo, a gente segue em contato. Jorge Cajuru, senador, muito obrigado mais uma vez.